Lidar com a carência, com a rejeição, é um desafio psicológico muito significativo e que exige da gente ali várias coisas, não é uma coisa só que a gente tem que fazer, são várias coisinhas para que a gente consiga alcançar esse bem-estar, mas é um sentimento muito natural, muito comum e que tem como sim a gente conseguir manejar de uma forma eficaz através de algumas estratégias que eu vou falar para vocês nesse vídeo. O primeiro passo para você conseguir lidar com a carência e com a rejeição é você aceitar e validar esses sentimentos. Sério, essas emoções são muito naturais e fazem parte da experiência humana. E pensar assim pode te ajudar a aliviar esse desconforto, porque é verdade, é normal, é natural que seja difícil, que seja confuso processar essas informações. Então, aceite esse sentimento, reconheça que a rejeição sim é difícil, é dolorosa, se permita sentir essa tristeza e se permita se sentir frustrado, porque sentimentos ruins fazem parte da vida, tá tudo bem. E depois de você aceitar, validar esse sentimento, você vai fazer uma avaliação autocrítica. Você vai se autoavaliar de uma forma crítica. Então pega um papel, uma caneta e primeiro, é importante assim a gente fazer uma avaliação de dentro para fora, sabe? Então você vai olhar de fora para dentro, na verdade. Então você vai olhar como se tivesse uma outra pessoa aqui olhando para você, como se fosse você olhando para você de fora. Então, eu acho muito bom você anotar num caderno, porque talvez você não lembre de alguma coisa, então anota. Primeiro, você vai anotar o que você está sentindo falta, em qual situação você está se sentindo carente, em qual situação você está se sentindo rejeitado, em qual situação que você está percebendo essas emoções, quais pensamentos que estão relacionados, o que vem mais na sua cabeça, o que você está pensando. Então anota isso daí. E depois de você entender em quais situações e o que vem na sua cabeça, quais pensamentos, você vai avaliar como que você reage a essas situações. Você normalmente se isola, não fala nada, fica mais na sua e fica chateado ali sozinho com aquilo, ou você cobra o outro de forma excessiva, ou você acaba brigando. Qual o comportamento? Ou os dois, ou as duas coisas. Como? Então, o segundo passo dessa autoavaliação é você ver como que você reage. E depois de você fazer essa autoavaliação de em quais situações você normalmente sente isso, o que normalmente você pensa quando isso acontece, como normalmente você se comporta, quais que são as suas reações, você vai avaliar se você tem evidência suficiente para estar se sentindo rejeitado, se de fato a pessoa está te rejeitando, se você tem evidência, se você tem fato suficiente para estar se sentindo carente. Porque uma coisa que é muito importante da gente aprender é que nem tudo que a gente pensa é verdade, nem tudo que a gente sente. Estou me sentindo rejeitado, mas de fato você está sendo rejeitado. Às vezes é uma insegurança sua por situações anteriores que você passou. Então é muito importante essa última parte de se autoavaliar criticamente. Será mesmo que isso está acontecendo? Ou será que eu não estou reagindo de uma forma excessiva? Ou será que não é uma falta de autoestima, uma falta de autoestima, não é uma insegurança nossa? Você teve relações ruins antes, em algum outro momento da sua vida? Você foi rejeitado pelos seus amigos, pelo seu namorado? Talvez tenha ali alguns eventos passados que possam estar contribuindo para que você tenha esses sentimentos hoje. Experiências passadas podem se influenciar e muito no nosso comportamento atual. Talvez tenha ali algumas experiências passadas que você... E talvez essas experiências você nem se recorda direito delas. Quando eu falo pra você olhar para essas experiências passadas, talvez você nem lembre. Talvez tenha alguma experiência que você lembre, sei lá, uma rejeição de algum namorado, que você consiga se recordar. Mas principalmente no período da infância, a gente não consegue se recordar das situações ruins que a gente passou e de como isso reflete na nossa vida hoje, mas isso acontece e muito. Assim, por exemplo, se você cresceu numa família que demonstrava pouco afeto, você pode ter internalizado ali aquela ideia de que você não é digno de amor, ou sei lá, você
durante a sua adolescência ou a sua infância você foi rejeitado pelos seus amigos, pelos seus colegas na sua infância, na sua adolescência, e você pode ter desenvolvido ali um medo profundo de ser rejeitado de novo. Ou então, sei lá, os seus pais, eles eram muito críticos e raramente te elogiavam, e você pode ter desenvolvido uma autocrítica muito forte também, por seus pais te criticarem constantemente, você pode se criticar muito. Então, são esses eventos assim que acontecem que a gente não se recorda deles conscientemente, mas que podem ter aberto dentro de você uma ferida emocional. Porque quando a gente fala de trauma, né, geralmente a galera liga a um único evento que você se recorda dele, que ele foi traumático, e no qual esse evento hoje causa sentimentos ruins dentro de você. Mas podem ter ocorrido diversas situações que não foram traumáticas, mas que pouco a pouco foram abrindo uma ferida emocional. Então, a rejeição de amigos, de namorados, pais muito críticos, coisas assim. Isso são só alguns exemplos, tá? Não são única e exclusivamente esses eventos. Mas por esses eventos que aconteceram na sua adolescência, na sua vida adulta, podem ter aberto uma ferida emocional dentro de você. Então, situações aí que você tem vivido na sua vida, mas você não se recorda muito bem delas, podem fazer com que hoje você busque constantemente validação, segurança em uma pessoa, e talvez você acredite que essa pessoa não esteja te passando com segurança suficiente, sendo que ela tá. Sabe, esses eventos que você viveu no passado talvez estejam refletindo em quem você é hoje. Mesmo que o seu parceiro, os seus amigos, eles demonstrem afeto, demonstrem carinho, talvez você não ache suficiente porque você teve pouco afeto na sua infância. Ou, por exemplo, no caso dos pais que são muito críticos na sua infância, hoje na sua relação adulta com outras pessoas, você pode ter se tornado uma pessoa muito sensível à rejeição, a qualquer sinal de desaprovação ali, qualquer coisinha que acontece, você acaba interpretando essa situação, esse desentendimento ali como um sinal claro de que você está sendo rejeitado. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa autoavaliação, mas também entender que talvez você não vai se recordar dessas situações. Talvez você se recorde, né? Sei lá, você passou por um relacionamento abusivo ou um relacionamento que a pessoa te traiu, e aí você não quer ser traído de novo, você não quer ser rejeitado de novo. Talvez você se recorde e talvez não. Eu gosto muito desse tema, acho muito interessante. Se você quiser que eu faça um vídeo falando exclusivamente desse tema, porque eu tô dando uma resumida, assim, eu posso fazer, deixa aqui nos comentários. Mas acho que eu já me estendi demais nessa parte, né? Um próximo passo para você conseguir lidar com a rejeição e com a carência é você comunicar ao outro que você tá se sentindo assim. Porque é importante que a outra pessoa saiba, né? Talvez, porque como eu falei, talvez isso não esteja acontecendo de fato, mas talvez esteja acontecendo. Então, uma maneira de você lidar é você comunicar ao outro. Mas, tem que ser uma comunicação assertiva, tá? Então, às vezes, a gente espera que o outro adivinhe, né, que a gente tá se sentindo assim, mas é importante a gente comunicar. Então, se você não comunicou, não parta do princípio de que a outra pessoa tem que perceber ou vai perceber. E quando eu tô falando de comunicação, tô falando de comunicação assertiva, né? Então, o que você pensa, o que você sente é válido, é importante você se comunicar, mas uma comunicação assertiva. Falar assim, tá bom. Ou então ficar de cara fechada pra outra pessoa perceber, não é uma comunicação assertiva. Você precisa sentar e conversar, não no momento que você estiver mais estressado, que pode gerar briga, mas no momento em que você conseguir, sei lá, depois que você fizer essa autoavaliação que eu falei, senta com o outro para poder conversar,
falar ali de uma forma assertiva aquilo que você está sentindo. Esse tipo de comunicação que a gente chama de comunicação não violenta dá um tema para um vídeo também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre como conseguir sentar e conversar com o outro, como ter conversas difíceis e como falar sobre os seus sentimentos com o outro, posso fazer também. Como eu falei, parta do princípio de que o outro não vai adivinhar e você tem que comunicar o que você está sentindo de maneira calma, de maneira assertiva, o que tá te incomodando. Basicamente, né, como que é a comunicação não violenta? É você comunicar o que você tá sentindo. E ao invés de falar assim, ah, você me rejeitou, é você falar, eu estou me sentindo rejeitado. Ou sei lá, você tá me fazendo ficar carente. Sem acusação, eu estou me sentindo carente. Fale de você. O princípio básico para ter uma comunicação não violenta, conseguir se comunicar de maneira assertiva com o outro, é você falar sobre si. O que você tá sentindo? Eu estou me sentindo carente. Isso é válido. E quando o outro fala, não tem porque você se sentir carente, ou sei lá, você não devia estar se sentindo assim, aí já é uma invalidação do outro. Mas o fato de você estar se sentindo carente, o fato de você estar se sentindo rejeitado, é válido. Talvez o outro esteja de fato te rejeitando, talvez não, mas você está sim se sentindo rejeitado. Comunicação não violenta, fale sobre si. E como eu falei, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais aprofundado para poder falar sobre comunicação não violenta. Ao se comunicar com o outro, podem acontecer duas coisas. A primeira, que é a mais esperada, é que o outro, você tenha reciprocidade, que o outro pare para te escutar, te entender, que vocês consigam conversar ali, resolver aquela situação, tentar entender de onde que aquele sentimento está vindo, se realmente a pessoa tá te fazendo se sentir carente, se ela não tá te dando atenção suficiente, ou se ela tá de fato te rejeitando, e se tem alguma coisa que você possa fazer sobre aquilo. E o outro ponto é você não ter reciprocidade. Então, sei lá, se você tá se sentindo rejeitado, que a outra pessoa quer terminar, não quer conversar, a gente tem que entender que o outro talvez não tenha aquilo de fato para te oferecer. E aí traz uma autorresponsabilidade da gente buscar entender o que a gente vai fazer com aquilo. Então, se a outra pessoa não tem de fato algo para te oferecer, beleza, você vai estar se sentindo rejeitado, mas não dá para você querer cobrar do outro algo que ele não quer te oferecer. Ele não quer, e ele tem total direito de não querer, sabe? Então a gente tem que trazer ali uma autorresponsabilidade, buscar entender o que você vai fazer com aquilo. Você vai continuar insistindo ou você vai buscar outras maneiras de lidar e de seguir em frente, sabe? Importante também. E pra gente conseguir fazer isso, né, ter essa autorresponsabilidade, é também muito importante a gente fortalecer a nossa autoestima. Então, como eu falei lá no início, seja gentil consigo mesmo, se trate, uma dica que é, se trate com a mesma compaixão que você gostaria, que você trataria um amigo seu. Se trate com a mesma compaixão que se você estivesse ajudando uma outra pessoa que estivesse passando pela mesma situação que você. Então, seja gentil consigo mesmo. E para você conseguir também trabalhar essa sua autoestima, é você praticar hobbies, praticar atividade física, fazer coisas que você goste, que vão te dar um sentimento de autoeficácia. Autoeficácia é um conceito que é basicamente, sabe quando você tem aquele sentimento de eu consigo? Então, por exemplo, sei lá, você gosta de tocar bateria, tocar um instrumento musical, guitarra, violão, não sei. E você vê que você tá evoluindo, que você consegue, sabe? Aquele sentimento de, caramba, eu sou bom nisso, eu gosto disso. Isso é autoeficácia. Então, faça hobbies, coisas que você goste, que vão te trazer esse sentimento, sei lá, estudar, atividade física, crossfit, musculação. Atividade física é muito, muito bom. E também lembre-se das suas qualidades, né? Porque ninguém só tem defeitos, a gente também tem qualidades. Então aproveita esse caderninho ali que eu falei, que é importante anotar o que você tá sentindo, o que tá acontecendo naquela situação. Lembre-se das suas qualidades, então reforce elas, porque você tem qualidades, todo mundo tem qualidades. Então, quais que são os seus valores, o que você tem de bom, sabe? Reforce isso você mesmo para você mesmo, sabe? Não fique dependendo da validação externa de a outra pessoa fazer isso. Faça isso por você mesmo. Então, assim, para você conseguir
fortalecer a sua autoestima, cuide de si mesmo, cuide de si fisicamente, emocionalmente, mentalmente, faça hobbies, como eu falei, exercício físico. Técnicas de meditação também são muito boas para a gente conseguir lidar com essas situações. Mindfulness, eu quero trazer um vídeo aqui também falando de mindfulness, que é uma técnica de atenção plena. Quando a gente pensa em mindfulness, a gente pensa, os gurus, né, como é que chama, gente? Eu não lembro a palavra, mas é aqueles gurus que fica assim, a gente pensa em mindfulness, quando a gente fala em mindfulness, a gente pensa isso. E eu posso trazer um vídeo aqui falando sobre isso, inclusive é uma técnica de atenção plena muito boa, muito válida, e que também tem me ajudado muito. Eu tenho aprendido e tenho feito mindfulness todo dia um pouquinho. É um exercício muito interessante, muito bom também para nossa saúde. E claro, né, um último ponto para conseguir lidar com esses sentimentos é que se tiver muito difícil de você conseguir lidar, é você procurar a ajuda de um psicólogo, de um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, mas principalmente um psicólogo. Eu gosto sempre de frisar que a importância de você procurar um psicólogo quando você estiver passando por uma situação. Eu sei que nem todo mundo tem condições de pagar um psicólogo, então se você não tiver condições de pagar no psicólogo, procure vídeos de psicólogos aqui no YouTube, por exemplo. Vídeos como esse meu, eu não sou psicóloga ainda, mas sou estudante de psicologia, tô aí no processo, né, de me tornar psicóloga, e acredito que tem algumas coisas aqui algumas estratégias que eu venho aprendendo que eu posso ensinar pra vocês. Então se você não tiver condições, busque conhecimento, pelo menos, que aqui no YouTube e na internet tem bastante. Mas se você puder pagar, procure um psicólogo. Mas assim, gente, uma coisa assim muito importante que eu quero frisar é você procurar um bom psicólogo. Porque, assim, infelizmente, a gente tem muito psicólogo ruim aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem péssimos profissionais. E a galera acha que fazer terapia não tem efeito colateral nenhum, né? Que tá tudo bem, é como se fosse um bate-papo ali com amigos, mas só que mesmo num bate-papo com amigos, a gente pode sair de lá com um sentimento ruim, né? Quem nunca teve uma conversa com um amigo, com um irmão, com algum conhecido e que se sentiu mal por aquilo? Então, a mesma coisa acontece com o psicólogo. Dependendo do que essa pessoa fala pra você, você pode ferrar com a sua cabeça. Então, terapia tem sim efeito colateral, psicoterapia tem sim efeito colateral. Então, para você não cair nessa furada, procure um bom psicólogo, procure bons profissionais. E aí você vai me perguntar, Taína, mas como que eu vou saber se é um bom profissional ou não? Um primeiro pilar, assim, que você pode olhar e falar assim, não, provavelmente essa pessoa é um bom profissional, é que essa pessoa se baseia em evidências. Então, procure profissionais que trabalham com psicologia baseada em evidências. Isso vale para todas as áreas. Se você for procurar um nutricionista, tem que ser um nutricionista que se baseie em evidências. Se você for procurar um odontologista, não, um fisioterapeuta, tem que ser um fisioterapeuta que se baseie em evidências. E para psicologia a mesma coisa. Aí você vai me perguntar, mas nem todo profissional se baseia em evidências, Yane? Não, nem todo profissional. Então, tente procurar um profissional que se baseie em evidências, provavelmente vai estar lá na bio dele ou na descrição que ele já fez um curso de psicologia baseada em evidências. No currículo dele vai estar em algum lugar. Eu falo isso porque eu faço parte da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, que é um movimento que tenta trazer uma psicologia mais científica para o Brasil. Então, a maioria dos profissionais, assim, expõe que eles se baseiam em evidências, tá? Então, assim, para ajudar vocês, eu vou até deixar o link aqui abaixo, onde dá o link da associação. E lá você pode procurar procurando nos comentários, nas curtidas, em quem segue, nos seguidores ou em quem a associação tá seguindo, que vão ter muitos psicólogos de todo o Brasil por lá. E provavelmente lá você vai encontrar um bom profissional. Você tem uma chance maior de encontrar um bom profissional que trabalha com técnicas eficazes. Já me estendi muito nisso também, né? Posso fazer até um outro vídeo falando só sobre esse tema. Enfim, gente, enfrentar a rejeição, enfrentar a carência é um processo contínuo, mas que com algumas dessas estratégias que eu falei aqui, você pode fortalecer a sua resiliência emocional, você pode encontrar maneiras saudáveis de conseguir lidar com isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar aqui nos comentários
se te ajudou, se tem alguma outra informação que você gostaria que eu tivesse falado. Não esquece de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo novo que eu vim trazer aqui, porque o YouTube é um projeto que eu pretendo continuar, então se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. E também compartilha esse vídeo com uma pessoa que você acredita que precisa, que tá passando por esse momento difícil, que você acredita que esse vídeo pode ajudar, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, um beijo e até o próximo vídeo.